Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Com muita alegria que eu venho conhecer essa igreja amada, tantos irmãos brasileiros, no meio de tantos americanos, é bom poder falar português, até porque o inglês, né, vai ficando assim devagar. Bom, essa não é a minha voz, tá bom? Essa não é a minha voz verdadeira, essa é a minha voz depois de uma gripe por causa do clima, que para você está quentinho, né? Mas eu venho de um lugar que tem verão, calor, quentura e mormaço, só essas 4 estações. Então, para mim, está bem frio, né? Vocês devem conhecer algum lugar assim. O Pediu Manassés, depois, os olhos, o que tirem bastante fotos. Eu quero o registro que agora eu sou um pregador internacional. Eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. E é um privilégio maior ainda poder compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor, que podemos estar em qualquer lugar do mundo. Pode mudar a língua, pode mudar o clima, mas a palavra de Deus não muda jamais. Nela nós podemos confiar. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu vou me ajeitar aqui rapidinho. Profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo longo, são 31 versos, 31 versículos, mas eu prometo que eu vou ler assim, bem dinâmico, para que você não perca nada do que Isaías está falando nesse capítulo, que é um dos capítulos mais importantes do livro do profeta Isaías. É onde algo acontece, é onde o tom muda e nós precisamos compreender o que ele está querendo dizer aqui. Isaías 40, de 1 a 31. Então eu vou ler, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Talvez não seja a mesma versão que eu estou usando, mas certamente tem o mesmo sentido e o mesmo propósito. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 40, a partir do verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe para que já lhe é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. A quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa do pó da terra e pesou nos montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou os caminhos do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, e as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Como quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele?
O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode se esquadrinhar o seu entendimento. Vamos ler juntos o 29, o 30 e o 31, bem forte, vamos lá? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, ore agora nesse momento de meditação da palavra, para que o Senhor fale com você e falando, ore também para que Ele te dê disposição para obedecer, para fazer algo que você precisa fazer a partir de hoje, a partir da sua palavra. Ore durante alguns instantes. Senhor, nós te damos graças pela bondade do Senhor, pelo cuidado do Senhor renovado nas nossas vidas, pelos louvores que cantamos aqui, ó Deus, exaltando o teu santo nome, renovando a nossa confiança em Ti, pelo privilégio, ó Deus, de poder participar da obra do Senhor, contribuindo financeiramente, ó Deus, sendo coluna, sustento da proclamação do Evangelho do Senhor aqui neste lugar e espalhado por toda a terra. Agora pedimos, ó Deus, que a Tua palavra agora lida e a Deus explicada, explanada, falada nesse momento, ó Deus, possa ser pela aplicação do Teu Santo Espírito, ó Deus, introduzida no nosso coração, de maneira que o nosso entendimento vá se abrir, nosso coração vai se quebrantar, e nossa vontade vai ser direcionada com a vontade do Senhor, ó Deus. Nós necessitamos disso, e para isso nós dependemos exclusivamente da ação do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, nós aqui nesse momento clamamos por Ele, que o Senhor possa derramá-lo sobre nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não sei você, mas os tempos de hoje têm dito que a maioria das pessoas, a nossa geração, é uma geração cansada. Eu não sei se você tem se sentido cansado ultimamente. Quem é pai aqui de criança pequena? Depois eu vou te dar um abraço, tá bom? Para a gente se consolar, né? A Vanessa, minha esposa, quando se despediu de mim para vir para essa viagem, ela falou assim, aproveite, durma, desfrute das noites de sono que você vai ter. Eu já brinquei com ela, quando eu chegar no aeroporto, ela vai me esperar com o Natan, meu menorzinho, no colo, assim, toma, pode pegar. Agora é sua vez, né? A gente anda cansado. Eu imagino que o ritmo de vocês aqui ainda é muito mais acelerado do que o nosso lá. De trabalho, de jornadas duplas, às vezes,
de filhos, de família, de afazeres, de correr para um lado e para o outro. Mas não é somente aqui, no mundo inteiro, há teóricos do nosso tempo que afirmam que nós somos a geração do cansaço, porque nós somos a geração da produção. Nós temos uma demanda para produzir muito maior do que tiveram os nossos pais. Nós temos, claro, nós mesmos nos colocamos isso sobre nós. E agora vivemos cansados por causa disso. Queremos ter melhores roupas, melhores equipamentos, melhores casas, melhores carros. E tudo isso engloba nesse novo estilo de vida que nos faz ser pessoas cansadas. Aí nós tiramos férias para descansar. Eu não sei, quem descansa em férias? Quando você chega com o carro na garagem, você olha para as malas que tem que subir, fala, meu Deus, eu quero precisando de férias de novo. Já falei, vou voltar para Manaim, já vou pedir férias. Eu preciso de mais uma semana quando eu chegar lá. A gente não descansa. A gente não consegue ter esse tempo de descansar. O capítulo 40 de Isaías é um capítulo onde essa palavra de descanso vem para o coração do povo de Deus. Se você já leu o livro do profeta Isaías, você sabe que nos primeiros 5 capítulos ele faz uma introdução, um prólogo. No capítulo 6 nós vemos o chamado de Isaías. E a partir daí, até o capítulo 39, nós temos uma série de juízos imprecatórios de Deus sobre as nações. São palavras e palavras mais duras, uma atrás da outra. Até chegar no capítulo 39, quando a palavra é contra Israel, contra Judá, contra o povo de Deus, que estava sendo anunciado agora o cativeiro babilônico para o qual eles seriam enviados. Mas no capítulo 40, a situação muda completamente, de tal forma que do capítulo 40 até o final do livro do profeta Isaías, alguns críticos vão entender que até é outro autor. Mas, evidentemente, nós sabemos que é o próprio profeta Isaías. Muda o tom, porque agora o capítulo 40 começa dizendo, consolai, consolai o meu povo. O meu povo precisa de consolação. O meu povo precisa de descanso. O meu povo precisa de paz. E nesse momento de grande tribulação e cansaço, de ameaças de cativeiro e de morte, Deus tem uma palavra de paz. Deus tem uma palavra de consolo. Deus tem uma palavra de renovação. Então, minha palavra para você essa manhã é exatamente essa. Renove as suas forças. Renove as suas forças. Não desanime. Renove o seu ânimo. Anime-se novamente. Deus tem uma palavra de consolação para o seu coração. Deus tem uma palavra de ânimo para nós, independente do nosso cansaço, independente da nossa frustração, independente das nossas circunstâncias. Em Deus, nós temos possibilidade de renovar as nossas forças todos os dias. E o profeta Isaías nos fala aqui de 4 formas onde nós podemos renovar as nossas forças. Eu quero mencioná-las para você tentar memorizá-las. Nós podemos renovar as nossas forças em Deus através de uma notícia inigualável. Através de uma notícia inigualável, através de uma descrição incomparável, através de uma acusação irrefutável e através de uma fonte inesgotável. Dá para gravar? Nós podemos renovar as nossas forças através de uma notícia inigualável. Repete comigo. Uma descrição incomparável. Uma acusação irrefutável. E uma fonte inesgotável. Ele começa falando da notícia inigualável. Consolai o meu povo. Consolai o meu povo. A notícia que ele quer dar aqui nos primeiros versos, do 1 ao 12, ele vai usar 8 expressões diferentes para a fala. Ele fala de consolar, falar, bradar, clamar, dizer, anunciar, erguer a voz, levantar a voz. O que Isaías está dizendo é o seguinte, tem algo que precisa ser noticiado. Há uma notícia para vocês. Há algo que eu preciso contar. E ele vai usar 8 expressões de fala para deixar isso bem claro. Há uma notícia incomparável, uma notícia inigualável que ele precisa dar. No versículo 9 e versículo 10, leia comigo o que ele diz aí, versículo 9 e 10. Diz assim, eis aí está o vosso Deus. Essa é a notícia. Eis, aí está o vosso Deus. Olha o 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder. A notícia era, vocês vão ser levados para o cativeiro. Vocês irão viver dias difíceis. Vocês vão passar por dificuldades. Mas não desanimem. Renovem as suas forças, porque há uma promessa. O próprio Deus virá com poder para resgatar vocês. Essa é a notícia.
inigualável. Não há nenhuma notícia que vai te dar mais alegria, sustento para todas as situações do que essa. Saber que há uma promessa, e essa promessa é a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o Deus que vem desde o Éden, o Deus que vem para conversar com o homem na viração do dia, o Deus que vem depois que o homem pecou e caiu para poder restaurá-lo mais uma vez, o Deus que vem sendo anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento, ele vem, até que no Novo Testamento João Batista olha com os seus discípulos, aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele mesmo diz de si mesmo: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Uma notícia inigualável, a promessa de que Deus vem em seu favor. Você não está só, você não está jogado às suas circunstâncias. O profeta Isaías quer restaurar o ânimo do seu povo com a notícia inigualável. Versículo 2 fala que ele vem para perdoar os pecados. Versículo 3 fala que ele vem no tempo preparado, no tempo certo que ele deveria vir. No versículo 4 fala que ele vem para restaurar todas as coisas. No versículo 5 fala que ele vem para testemunho a todos os povos. No versículo 6 e 8 ele vem no poder e na estabilidade da palavra. No versículo 10 e 11 ele vem como a figura mais bela que Deus aponta de si mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Olha só o que diz o versículo 10. Ele vem com poder e com seu braço dominará. Essa é uma figura real. Ele vem como rei, ele tem autoridade. Não tem nenhum poder superior ao poder de Deus. Não tem nada que governe acima de Deus. Então, se eles estavam sob o poder de nações mais poderosas, a notícia boa é: vem aí aquele que é mais poderoso que as nações, para poder resgatar vocês. Mas ele também vem no versículo 11 como um pastor, que apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e levará no seio. É o rei pastor. Você conhece alguma figura assim no Antigo Testamento? Não era assim o nosso famoso rei Davi, que apontava para aquele rei pastor que haveria de vir? O Senhor Jesus, que era rei, mas também como pastor, apacentou o seu povo. Como pastor também te pega no colo. Como pastor também leva quando nós temos dificuldade, como cordeirinho nos braços, no caminho que nós não podemos trilhar sozinhos. Renove o seu ânimo. Uma notícia inigualável: o Senhor vem. E a notícia para nós é: ele já veio. O Senhor Jesus já viveu, morreu, ressuscitou por mim e por você. E nós aguardamos que ele voltará para nos resgatar e restaurar todas as coisas. Renove o seu ânimo nessa promessa inigualável, nessa notícia inigualável. Mas também tem uma descrição incomparável. É a partir do versículo 10 que ele começa a falar, do versículo 12, que ele começa a dar uma das mais preciosas descrições acerca de Deus que nós temos em toda a Bíblia. Aqui é uma das mais belas descrições acerca do ser de Deus. Ele vai demonstrando. Esse Deus vai vir, mas que Deus é esse? O povo de Deus já estava há tanto tempo afastado, muitos deles distantes do caminho do Senhor. Muitos já não conheciam mais o Senhor. Então Isaías dá aqui uma descrição de como o nosso Deus é grandioso. E a pergunta que aparece aqui é: com quem me comparareis? Talvez essa fosse a pergunta que estava no coração do povo naquela época. Vendo os reinos babilônicos, aqueles reinos poderosos, com seus deuses de ouro, de prata, de madeira, de bronze, parecendo tão mais poderosos do que o Deus que eles nem tinham imagem em Israel. Então agora eles começam a comparar. Será que Baal não é melhor mesmo? Será que Deus é assim mesmo como os nossos pais nos ensinaram? E começa talvez a fazer algumas comparações. Isso não acontece com você às vezes também, não? Será que no nosso coração a dúvida não começa a brotar nos momentos de dificuldade, de cansaço, de desânimo, de fraqueza? Será que Deus tem realmente poder para fazer isso? Será que Deus realmente se importa com isso? E é nesse momento que ele começa a demonstrar quem é esse Deus. Ele: com quem me comparareis? Isaías vai demonstrar que não há como comparar nada com Deus. Porque, acompanhe comigo o texto, Deus é infinitamente maior do que toda a sua criação. Olha o versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus em palmos? Ele está dando aqui uma descrição figurada para demonstrar a grandeza de Deus. Você já imaginou medir as águas da terra na palma das mãos?
Bom, nós fazemos uma viagem de avião e a gente passa por cima de muita água. Eu acho que tem que ter uma mão bem grande, né? Quem que mediu os céus a palmos? A grandeza de Deus. Deus é maior do que a sua própria criação. Ele é infinitamente maior do que toda a sabedoria humana. Versículo 13 e 14 diz: quem guiou o seu espírito, quem deu conselho, quem o ensinou, com quem ele tomou conselho para que tivesse compreensão. Os babilônicos eram tidos como povos sábios, uma nação de primeiro mundo, uma nação onde estavam as pessoas mais inteligentes, os mais sábios, os mais instruídos, onde os conceitos matemáticos já eram bem avançados para a época. Eles estavam agora diante daquela nação tão inteligente, tão intelectual, e olhando lá para aquela situação onde eles viviam e pensando: poxa, nós éramos uns ignorantes, olha só, esse povo aqui é que sabe o que é verdade, nós não sabíamos de nada. E o povo, assim, geralmente lá do interior, tem umas bobeiras, né? A gente tem uns negócios, a gente voa de avião, dá um medo de comer, vai que eles vão cobrar da gente. Sei, né? Eu dou risada assim, mas os irmãos de José, lembra dos irmãos de José no Egito, numa terra estranha? O irmão, eles não sabiam que era José, o irmão deles, que estavam lá, o segundo homem mais poderoso do Egito, e mandando colocar eles separados como espiões, e eles conversando entre eles, falando assim: eles devem estar querendo roubar os nossos jumentos. O homem é dono do Egito, quer roubar meus jumentos, é coisa gente da roça mesmo. Aí, deve ser, isso é ignorância, a gente não sabe, é que a gente não sabia, agora que nós estamos sabendo. Isaías fala: Deus é maior do que toda a sabedoria humana. Deus é mais inteligente do que a inteligência humana. Deus é que deu inteligência para o homem. Não há nenhuma sabedoria que não veio de Deus. Não há nenhuma inteligência que não veio de Deus. Não há como comparar o nosso Deus. Ele é infinitamente maior do que a criação, infinitamente maior do que a sabedoria humana, infinitamente maior do que as nações da história. Versículo 15 e 17, ele fala isso. As nações são consideradas por ele como um pingo. Hoje nós chegamos numa nação como essa, tão grandiosa, tão famosa, tão poderosa aos nossos olhos. Para Deus isso, Isaías diz, é como um pingo, ou é como um nada, ou é menos que nada, ou é como um vácuo. Nós tememos diante de nações que se levantam em períodos de guerra. Para Deus, Deus é infinitamente maior do que todas elas. Esse é o Deus que Isaías está falando que vem ao seu favor. Esse é o Deus que Isaías está falando que defende a sua causa. Esse é o Deus que Isaías está falando que renova o nosso ânimo. Ele é maior do que todos os líderes humanos. E o versículo 26, ele nos dá uma ordem: levantai ao alto os olhos e vede. É como se Isaías estivesse dizendo assim: olhe para Ele. Olhe para Ele. Pare de olhar para a sua situação e comece a olhar para o Deus que está acima da sua situação. Pare de olhar para o futuro como algo terrível diante de você e viver um presente cheio de ansiedade, e comece a olhar com expectativa para o futuro, de que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e é um lugar onde Deus está, e onde Deus está não pode haver fracasso. Toda vez que você imagina um futuro ruim, preste atenção nisso, você imagina um futuro sem Deus. Toda vez. E eu creio que Deus está preparando para nós um futuro muito melhor do que nós podemos imaginar. Olhai para Ele. Olhai para Ele. Quando o ânimo estiver lá embaixo, quando o cansaço tomar conta, quando as forças se acabarem, olhe para Ele. Olhai para Ele. Olhe para a sua grandeza, olhe para a sua glória, e certamente seu coração vai ser restaurado. Ele que rouba a nossa admiração. Não há nada mais belo e mais grandioso que o nosso Deus. Uma notícia inigualável, uma descrição incomparável, mas também o nosso ânimo é renovado através de uma acusação irrefutável. O versículo 27 é algo que o profeta quer denunciar no coração do povo, e certamente no meu e no seu também nessa manhã. Diz assim o versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Mesmo depois de uma descrição como essa, mesmo sabendo que Deus viria ao seu favor, mesmo sabendo que Deus é maior e incomparavelmente maior do que todas as grandezas que eles podiam imaginar, ainda assim, alguns no coração poderiam dizer
o que esse povo estava dizendo. E o que eles estavam dizendo que era basicamente duas coisas. A primeira era: Deus não me vê. Deus não me vê. Olha só o versículo 27. Ele diz assim, olha, porque diz Jacó e falas, o meu caminho está encoberto ao Senhor. É literalmente isso. Deus não me vê. Já pensou isso alguma vez lá no fundinho do seu coração? Confessionário aqui agora. Lá no fundinho do seu coração. Deus não está me vendo, não. Essa menina toda desmilinguida aí já casou, eu estou aqui até hoje. Eu gasto meu salário todo em Victoria's Secret. Deus não me vê, não, gente. Não é possível. Estou ralando aqui, tentando arrumar um bom emprego. Estou aqui, tem que ser 2 anos trabalhando, tentando. O cara chegou 2 meses aqui, eu tenho um empregão. Será que Deus não me vê? Ou estou esperando aquela bênção tão especial para minha família? Ou uma cura? Ou a conversão de um familiar que eu já oro há mais de 15 anos? Será que Deus não me vê? Era o que o povo estava perguntando, é o que Isaías está denunciando. A segunda acusação está no mesmo versículo 27, diz, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É como se, não sei, que nos Estados Unidos deve ser diferente. No Brasil, quando você tem um processo judicial, aí você coloca na mão do advogado, o advogado vai lá no desembargador, aí o desembargador vai lá no fórum, aí o cara do fórum vai lá e entrega para um cara que tem uma pilha de papel desse tamanho, aí ele empurra aquele carrinho pesado, cheio de papel, aí leva no elevador, leva lá não sei qual andar, aí coloca mais uma pilha de um monte de papel, e um dia, assim, sabe, quando você tiver cabelinho branco, talvez eles vão julgar a sua causa. É mais ou menos isso que eles estão reclamando. A minha causa já foi, mas Deus não pega ela. O meu pedido já foi enviado, mas Deus ignora. Às vezes nós não pronunciamos essas palavras, mas nosso coração se sente assim. E é aí que mora a raiz que rouba as nossas forças. É nesse versículo que está o segredo do nosso fracasso. Quando nós deixamos de crer que Deus olha para você, quando nós deixamos de crer que Deus se importa com a sua causa, com a nossa causa, que as nossas forças começam a minguar, que a nossa energia começa a enfraquecer, que o nosso ânimo começa a desvanecer, que nossa alegria começa a acabar. É quando nós deixamos de confiar que Deus se importa. Agar foi mandada embora da sua casa por Abraão, com um menino no colo, com uma botija d'água na mão, e essa era a sua providência social, era tudo que ela tinha. E depois de algum tempo, já esperando a morte chegar, quando o anjo de Deus aparece e a livra, ela diz, agora eu sei que o Senhor é Deus que vê. Ele te vê. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele sabe das lágrimas da mãe que ora pelo seu filho todas as noites. Ela sabe das orações desse pai que quer dar uma vida melhor para a sua família. Ele sabe das orações de cada um de nós. Ele vê a sua causa, ele vê a sua situação, ele julga em nosso favor. Não deixe de crer nisso. Quando nós perdemos a confiança em Deus, nós passamos a acreditar em uma mentira. E é basicamente essa a grande questão do Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus que nos liberta. Não é isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta porque a mentira nos aprisionou. A mentira foi contada no Éden, lá quando o homem caiu pela primeira vez. A mentira era, é certo que não morrerás se comer do fruto da árvore que Deus pediu para que não comesses. No dia que dele comerdes, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal, porque Deus sabe que do dia em que deles comeres, sereis iguais a eles. Essa é a mentira. E quando nós acreditamos na mentira, que Deus não é confiável, porque é isso que a serpente está dizendo para Eva, não é? Olha, Deus não é confiável. Olha, Deus não quer que você coma dessa árvore. A lei de Deus não é boa para você. A lei de Deus é porque Deus, ele é ciumento. É porque Deus é mesquinho. É isso que a serpente está dizendo para Eva. É mentira, mas ela acreditou. E todo pecado é fruto de uma mentira. Deus não é confiável, então vou fazer do meu jeito. Já percebeu isso? Deus não é confiável, então eu vou fazer do meu corpo as minhas regras. Deus não é confiável, a lei dele não é boa para mim, então eu vou fazer o que eu quiser do meu dinheiro. Deus não é confiável. Eu deixo de confiar em Deus, isso mata
as minhas forças, mata as minhas energias. É o que Isaías está acusando aqui. Mas existe uma fonte inesgotável. Existe uma forma de nós renovarmos a nossa vida, o nosso ânimo de maneira inesgotável na presença de Deus. Quando ele fala sobre isso, no versículo 28, ele diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Eu falo, maravilha, eu sei que Deus não se cansa, quem está cansado sou eu. É eu que não estou aguentando ficar em pé, mas eu sei que ele não se cansa, eu sei que ele é forte, eu sei que ele é poderoso, o problema é comigo, mas ele continua. Ele é o Criador dos fins da terra, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A matemática de Deus não entra na minha cabeça, porque ele faz forte ao cansado. Tudo bem, mas multiplicar o que não tem nada, tudo vezes zero é zero. Não é? Eu tenho 0 forças, ele multiplica, mas ele faz isso de uma maneira sobrenatural. Ele faz com que, mesmo que você tenha 0 condições, 0 força, 0 capacidade, 0 conhecimento, 0 tudo, ele multiplica e te dá as condições para você alcançar aquilo que ele planejou para você. Ele faz isso, não por causa de nós, mas porque ele é o Criador que não se cansa e nem se fadiga. E ele abre para nós as portas de uma fonte inesgotável para que agora nós possamos aprender, confiados numa notícia inigualável, firmados numa descrição incomparável, entendendo qual que é a acusação irrefutável, como podemos renovar diariamente a nossa fonte de ânimo no Senhor. No versículo 30 e 31, ele diz: os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, correm, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu vou dar 3 palavras práticas para você agora, 3 aplicações práticas dessa fonte inesgotável para nós finalizarmos essa mensagem. Você pode também gravá-la se você quiser. Pare, renove, aprenda e continue. Só isso. Pare, renove, aprenda e continue. Os que esperam no Senhor. A palavra esperar aqui significa pausa. Pausa. Os que aprenderam a fazer uma pausa. Os que aprenderam a esperar. Espere. Ei, pisa um pouquinho no freio. Eu sei que aqui é uma nação de muito trabalho, mas você precisa também investir na sua vida pessoal, na sua vida espiritual e na sua família. Para um pouquinho. Pisa no freio. Desacelera um pouco. Aqui não é uma parada apenas para você desfrutar um dia de descanso. Não, não. Pare na presença do Senhor. O seu dia tem 24 horas. Não é possível que você não consegue tirar uma pausa do seu dia para estar na presença de Deus. Se você não consegue tirar 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu te desafio a começar a praticar isso a partir de hoje. Pare um pouco. É preciso ter um tempo a sós com o Senhor. Ele é a nossa fonte de renovo. Olhe para Ele. Para você olhar para Ele, você precisa parar. Pare e renove. Ele diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A palavra renovar aqui significa criar novos brotos. Sabe quando você corta uma árvore, um galho, aí começa a chover e nascem aqueles brotinhos verdinhos, tenros. É disso que a Bíblia está falando aqui. É interessante porque às vezes a gente lê a Bíblia e muitas pessoas param de ter tempo devocional porque falam assim: eu já conheço esse texto, já conheço esse livro, eu já li algumas vezes. Mas entenda, toda vez que você para diante de Deus e medita na sua palavra, brotos novos nascem no seu coração. Novos aprendizados, novas aplicações. Não é isso que o Salmo 1 diz? Antes o seu prazer está na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Onde você pôr a mão, Deus abençoará. Renove, esse tempo seja um tempo de renovo para você.
Esse tempo a sós com Deus seja um tempo de restaurar suas forças, sua alegria, seu vigor. Brotos novos irão nascer. Talvez a ideia para solucionar aquele problema que está te afligindo vai nascer. Talvez uma palavra sábia para se reconciliar com aquele parente vai aparecer. Brotos novos, quando nós paramos na presença de Deus. Pare, renove e aprenda. Ele diz, ele sobe com asas como águias. Eu quis entender um pouco sobre isso, porque águia não é um animal muito comum lá no Brasil, né? Mas águia, nós sabemos, ela é um animal que voa, uma das aves que voa mais alto. Eu não sei se aqui voa mais alto, mas é que alcança as altitudes mais inimagináveis. E ela voa tão alto assim porque a águia aprendeu a usar a sua envergadura junto com as correntes térmicas para atingir essas altitudes tão elevadas. Na verdade, a águia não faz esforço nenhum para chegar tão alto. Dizem os especialistas que ela apenas consegue descobrir onde estão as principais térmicas, as correntes ascendentes de ar quente. Ela abre as suas asas nessas correntes, sobe de maneira elíptica ascendentemente até as alturas mais inimagináveis, sem ter que bater as asas nem mesmo uma vez. Sem nenhum esforço, ela chega mais alto do que qualquer outra ave, porque ela aprendeu a usar o vento ao seu favor. Aprenda a usar os recursos espirituais de Deus ao seu favor. Quando você quando você renova o seu coração diante de Deus, é como se esse vento do Espírito batesse nas suas asas e te levasse a situações e possibilidades que você jamais imaginou. Aprenda. Não seja um tempo perdido, apenas um ritual religioso de ler a Bíblia e orar todos os dias. Não, é tempo para você voar mais alto, meu irmão. É tempo para você desfrutar experiências mais íntimas com o Senhor. E finalmente continue. Ele diz, eles sobem com asas como águias, mas também correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Porque a plenitude do Espírito Santo que Deus te deu hoje não é suficiente para amanhã. Amanhã você precisa de mais. Amanhã você precisa se encher novamente. Amanhã você precisa se renovar mais uma vez para voar mais alto, e voar mais alto, e voar mais alto, até que as suas forças sejam renovadas no poder do Senhor. Deixa eu orar com você. Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado. Eu sou do Brasil. Nessa manhã, cansado. E se você tiver liberdade e quiser, eu queria orar com você. Talvez você está cansado porque já tem muito tempo que você ora por uma causa e Deus aparentemente ainda não ouviu a sua oração. Você precisa de receber uma resposta. Queria te convidar a vir aqui à frente para orar com você.